a crise econômica internacional. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Carlos Pio, ele é professor de Economia Política Internacional da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, eu queria entrar um pouquinho no que o senhor já passou aí meio acelerado, que é a questão da previsão do Fundo Monetário Internacional sobre a questão dos países desenvolvidos. Segundo a previsão do fundo, os países desenvolvidos devem crescer 1,6% em 2011 e 1,9% em 2012. Os países emergentes e em desenvolvimento devem crescer 6,4% este ano e 6,1% em 2012. Quer dizer, são os emergentes, ao que tudo indica, que vão puxar esse crescimento e impedir uma catástrofe aí no panorama internacional? Primeiro, eu acho que é importante a tua questão por dois aspectos. Primeiro é que isso aí é uma média. Então, isso não quer dizer que o intercâmbio entre esses dois tipos de países está se intensificando, ou é isso que aumenta ou sustenta o ritmo de crescimento dos países ricos. Até porque, e esse é o segundo aspecto, assim como o Brasil, talvez o Brasil seja o país que está fazendo isso mais intensamente, outros países também vão recorrer ao protecionismo. Então, 2 anos atrás, quando a crise era basicamente uma crise financeira e para nós comercial, a grande questão era se os outros não iam se tornar mais protecionistas. Não se tornaram. E nós nos tornamos. Nós nos tornamos por uma opção deste governo que está aí. Então, olhando apenas para o lado positivo de garantir mercado consumidor para produtos nacionais, proíbe ganhos de eficiência que viriam com importações. Então, se isso acontece, não é que os emergentes estão fazendo a economia mundial crescer mais do que seria o caso. Não. Eventualmente, eles podem crescer mais no início, de maneira menos eficiente, menos sustentada, porque as empresas se tornam menos eficientes em termos de preço e qualidade, mas elas dominam o mercado consumidor que está crescendo nesses países. Mas isso não aumenta as trocas internacionais e, eventualmente, não oferece a possibilidade de carregar no seu crescimento o crescimento de países altamente endividados ou países em crise econômico-financeira. Professor, essa revisão aí do fundo pega de cheio os Estados Unidos, 1,5% de crescimento do PIB em 2011, 1,8% em 2012. O problema dos Estados Unidos é mais econômico ou mais político? O problema dos Estados Unidos é um problema político com repercussões econômicas muito graves. E aí o dado é muito significativo, porque ano que vem os Estados Unidos vão ter eleição presidencial. Né? E se é muito difícil um presidente americano não ser reeleito, em situações de crise econômica forte, isso já aconteceu. Né? Lembra que o lema do Clinton, quando ele ganhou justamente do Bush pai, no meio do mandato do Bush pai, é a economia estúpido. Você está perdendo porque a economia está indo mal. E agora a economia vai muito mal. Né? O dado de crescimento é um indicador disso, mas ele vem, o que a economia americana consegue crescer não gera de emprego. A ponto de, semana passada, o presidente Barack Obama ter lançado justamente um pacote que ele disse que é consensual, mas não é nada consensual, para elevar a contratação. Então é um problema político, porque você tem duas coisas profundas do ponto de vista político. Uma, um presidente que está mais à esquerda do que o eleitor médio americano. Então ele propõe, esquerda nos Estados Unidos não é ser socialista, mas é propor uma intervenção governamental mais forte. Talvez os Estados Unidos seja o único país do mundo em que há um movimento social contra a ampliação da proteção de saúde pública. Mas isso houve, o Tea Party é exatamente isso. Né? Por outro lado, a grande questão é que justamente esse presidente mais à esquerda do que o eleitor médio puxou políticas que provocaram uma reação ultraconservadora do Partido Republicano. Então, o Partido Republicano hoje tem feito as suas primárias, já começou esse processo, e ele tem entre os seus principais candidatos, que é o governador do Texas, que é extremamente conservador, que se apresenta justamente como um representante dessa facção aí, desse movimento social conservador, que foi contra, por exemplo, a proposta de expandir a saúde pública nos Estados Unidos. Outro dos representantes
republicano não é tão radical quanto o governador do Texas, não é tão conservador quanto ele. Mas, de qualquer jeito, esse é um debate que pode esquentar ou atrasar muito uma solução política necessária para os Estados Unidos crescerem mais. Agora vamos aprofundar nessa questão dos Estados Unidos, porque com o 11 de setembro e os Estados Unidos, para responder, para dar uma resposta ao 11 de setembro, provocou aquelas duas guerras, no Afeganistão e o Iraque. E os cálculos feitos agora, quer dizer, no auge da crise, é que se consumiu aí 4 trilhões de dólares, né, nessas guerras. Quer dizer, isso é um motor, pode ser responsabilizado até que ponto essas guerras pela situação de penúria, vamos dizer assim, de dificuldade das contas públicas dos Estados Unidos hoje. Olha, certamente o orçamento militar é uma das rubricas, se não for a mais importante no orçamento americano, é entre as mais. Mas é muito baixo em relação ao padrão histórico do país mais forte do mundo. E isso por quê? Porque a máquina de guerra americana, ela é, em grande medida, cofinanciada pelo setor privado. São empresas privadas, inclusive a nossa Embraer, que participa de contratos para desenvolvimento de armamentos e de outros produtos e serviços relacionados à indústria bélica. Então, a economia de guerra americana, ao contrário do peso que ela representou, por exemplo, para os países socialistas, ela é também fator de crescimento econômico. Onde está, então, refazendo a sua pergunta, onde é que está, então, onde estão as origens da crise americana? Né? Você tem várias coisas acontecendo no mundo a partir dos anos 90 que explicam uma propensão a um consumo muito irresponsável do cidadão americano e um padrão de gasto do governo americano muito irresponsável. Entre os quais, e aí tem um outro elo com países asiáticos. A crise asiática representou apresentou uma solução, uma alternativa para países emergentes que foi acumular muitos dólares nas suas reservas. E parte desses dólares não é papel moeda, como aquele que a gente compra para ir para os Estados Unidos. São títulos do governo americano. E esses títulos acumulados, inclusive pelo Brasil, mas acumulados principalmente pela Índia, as reservas internacionais passaram em torno de 2 trilhões de dólares em 1998, 99, para 9,5 trilhões de dólares. Em 10 anos tem uma mudança na demanda por título do governo americano. E isso o que provocou? Provocou uma queda brutal de juros nos Estados Unidos. Provocou uma capacidade de endividamento do governo americano, como não tinha se visto tão recentemente. E isso facilitou a que muita gente corresse ao mercado de crédito, facilitando tomada de empréstimo para compra de moradia, está na origem da crise de 2008, e facilitando que os bancos negociassem novos instrumentos financeiros para esse pessoal que tem muito dinheiro, não sabe muito bem onde botar e não sabe muito bem o que está comprando. Então, a crise americana e, em alguma medida, a crise europeia também, tem na sua origem um período de alta demanda por títulos do Tesouro americano, na Ásia principalmente, redução dos juros americanos, aumento do consumo, aumento da intermediação financeira e aí a perda de qualidade, tanto do ponto de vista do que se está negociando, a crise do subprime é isso, as pessoas estão comprando papéis que elas não sabem exatamente no que eles estão ancorados, e por outro lado o financiamento de governos de outros países por bancos privados que pegam dinheiro muito barato, governos de outros países que usam esse dinheiro de uma forma irresponsável. É o caso principalmente de Portugal, Irlanda e Grécia na Europa. Mas em alguma medida, muito menor, Espanha e Itália. E qual a saída para os Estados Unidos? A questão da guerra fez 4 trilhões de gastos, é um gasto de dólares monumental. Me parece que à frente da guerra, pelo menos num primeiro momento, me parece que os Estados Unidos não tem muito para onde ir. A questão do crédito, você falou do consumo desenfreado, me parece que uma das soluções que eles estão enfrentando é aumentar o consumo, para ativar a economia americana. Mercado internacional, a China praticamente dominando o mercado internacional, principalmente esses produtos de consumo rápido e tal. Qual a saída para os Estados Unidos? Olha, a saída para os Estados Unidos vai ser uma saída absolutamente sui generis.
porque a política americana é diferente de toda a política do resto do mundo. Quer dizer, se a gente pode ver uma coisa semelhante entre a disputa política na Europa, é que quase todo europeu aceita um nível de gasto público ou de intervenção do Estado mais elevado do que qualquer americano. A mesma coisa na América Latina. Talvez os chilenos sejam um pouco diferentes. Por causa das políticas sociais, saúde e tal. Exatamente, exatamente. A resposta americana, o conundro americano está justamente aí. Eles estão apertados contra a parede, por quê? Porque, obviamente, uma das saídas é o governo começar a gastar mais em benefícios sociais. Eles vão ter de abraçar Keynes. Eles talvez tenham que abraçar Keynes. Mas só que tem uma resistência política e social muito intensa que isso aconteça. De novo, eu volto... ao aumento do gasto social. Ao aumento do gasto social. Veja, mas fazendo assim o papel do Tea Party, né? Quer dizer, o aumento do gasto social não aprofunda o gasto público e não piora as contas públicas? A resposta de Obama é que vem com aumento de impostos. E essa é uma das... E cobrado principalmente dos ricos, dos mais ricos. Mais ou menos, porque isso é uma discussão muito recente sobre a estrutura tributária. A estrutura tributária americana é muito eficiente. O que o Obama propõe é uma nova alíquota para tributar os mais ricos. Sim. Mas essa não é a alternativa que gera mais receita. A alternativa que gera mais receita é tributar a via de recebimento de dividendos das pessoas mais ricas. Se a gente quer tributar os mais ricos, o problema que o Warren Buffett apresentou mês e pouco atrás, que ele paga menos imposto, é um mega investidor, um dos homens mais ricos do mundo, ele paga menos imposto, a alíquota que incide sobre o rendimento dele é menor do que sobre a secretária. Por quê? Porque a última alíquota, a mais elevada, que no Brasil é 27,5%, ela tributa a partir de um certo nível de receita de salários de renda, anual. E isso iguala o Warren Buffett, que recebe basicamente por ganhos de capital, que são tributados de outra forma, e a secretária dele. Então a resposta para taxar os mais ricos não é a que o Obama apresenta. Essa é a discussão que você tem aí nas últimas semanas na economia internacional. A resposta seria aumentar a tributação sobre as receitas mais intensas dos mais ricos, e é ganho de capital. Que é ganho de capital. Que é ganho de capital. Ou imposto sobre grandes fortunas, ou imposto sobre propriedade territorial. E o debate americano, e aí, em grande medida, isso é problema da miopia da equipe econômica do Obama, é que ele foca no imposto de renda. E quando ele foca no imposto de renda, o que ele diz que é o muito rico é um sujeito que é classe média. É a secretária do Warren Buffett. Que vai ter reação imediata. Num nível, obviamente, muito superior à classe média brasileira. Mas a mesma coisa a gente poderia dizer de uma dificuldade semelhante no Brasil, se em vez de taxar quem hoje o governo taxa 27,5%, ele dissesse, para taxar os ricos, vamos aumentar a tributação dos mais ricos de 27,5% para 40%. E você vai pegar as mesmas pessoas que se definem como classe média. Certo? Não são propriamente, do ponto de vista da distribuição estatística, a classe média. São pessoas ricas. Mas não são os mais ricos da sociedade. Professor, vamos voltar um pouco ao Brasil, o país ainda de Matas Verdes. Nessa avaliação do FMI de crescimento, o Brasil teve sua produção reduzida em 0,3 ponto de percentagem, ficando em 3,8% para 2011. A Rússia, segundo o FMI, deve crescer este ano 4,3%, a Índia 7,8% e a China 9,5%. Por que o Brasil deve ter a menor taxa de crescimento entre os BRICS e a segunda pior da América Latina na visão do FMI? Olha, porque a economia brasileira é uma economia extremamente regulamentada e mal regulamentada. É uma economia que se cresceu nos últimos anos, cresceu porque tem um mercado interno poderoso, né? Mas vende muito pouco para o exterior. Você veja que Índia, China é uma economia de exportação. É considerada uma economia fechada ainda brasileira. O Brasil é muito fechado. O Brasil não é tão fechado como no tempo que eu era criança, né? Nos anos 70, em que não se importava absolutamente nada. Mas como o mundo ficou muito mais aberto do que era nos anos 70, relativamente nós continuamos muito fechados. E isso é uma dificuldade, tanto para o cidadão comum, que não pode economizar o seu salário comprando calçado, roupa, remédio, alimentos do exterior, onde é mais barato, quanto para as empresas que também não podem comprar livremente insumos, matérias-primas
tecnologia livremente. Veja que o que aconteceu nas últimas semanas foi justamente um aumento, até já falamos sobre isso no primeiro bloco, um aumento da proteção imposta pelo governo a empresas de alguns setores aqui. Isso não é a proteção no sentido de uma política desejável, é proteção porque permite a essas empresas protegidas obterem lucros muito maiores do que elas conseguiriam obter numa situação de concorrência mais livre. E é ruim para todo mundo que compra o produto ou serviço da empresa protegida, porque essa empresa eleva os seus preços. Ela não encontra mais tanta concorrência, ela pode baixar os preços. Então a situação que a gente tem é de uma economia muito mal regulada, muito protegida e muito avessa ao investimento sob risco, muito avessa à venda ao exterior. Eu ainda não sei, professor de economia política da UNB há 15 anos, se o governo atual quer que as exportações aumentem, o que vai apreciar o real, que o investimento externo aqui aumente, o que vai apreciar o real, ou se ele quer o contrário. Alguém me diga. Quem empurra o Brasil ainda é o gigante pela própria natureza. O gigante pela própria natureza. Uma boa política pública de crescimento. Isso. No próximo bloco, a situação do endividamento de vários países. Aguarde.